Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Irmão Paulo, em primeiro lugar eu quero agradecer aqui pela sua parceria, né? Você é uma pessoa que através da sua empresa nos ajuda a manter esta rádio no ar. Então a minha gratidão. E louvo a Deus pela sua disposição em estar aqui todas as sextas-feiras com esse intuito de trazer a palavra de Deus e certamente abençoar muitas vidas que moram perto, os que moram longe, até porque hoje a internet é sem fronteiras. Bom dia, paz do Senhor. Bem-vindo aqui ao programa Tempo de Vencer. Bom dia, pastor Marcos, paz do Senhor a todos os ouvintes e irmãos. Pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez e eu que agradeço tudo que a gente possa fazer para a obra de Deus, e é exatamente isso, por coincidência que eu quero falar, em gratidão hoje, tudo que você faça para a obra de Deus, tudo que você faça para poder, você poder devolver, por menor que seja, né? Porque na realidade a gente nunca vai poder pagar aquilo que o Senhor faz por nós, mas que a gente possa retribuir, por menor que seja, a gente tem que fazer. É nosso papel e esse sentimento de gratidão é um sentimento que as pessoas ela tem como ter um dos principais sentimentos da nossa vida, né? Tanto quanto você vai fazer quanto você vai dizimar, eu sempre digo que o dízimo, a palavra de Deus fala que nós devemos devolver, sim, mas o dízimo, muito mais que uma obrigação, é um sentimento de gratidão por tudo aquilo que o Senhor faz por nós. Então, assim, eu sempre falo na minha igreja, a Igreja Peniel, do pastor Wellington, que nós temos que ter esse sentimento de gratidão. E quando nós fazemos algo que o Senhor falou pela rádio, a gente está devolvendo o que a gente recebe do Senhor. Quando a gente faz algo pela obra, a gente está só devolvendo o que a gente recebe do Senhor. Então, assim, é um prazer ser um dos colaboradores do Senhor e é com muita gratidão. Sou muito grato pela vida do pastor Marcos Vinícius, meus irmãos. É um homem que ora por mim, que eu sei que ora por mim, sabe dos meus problemas, o que eu venho enfrentando, os problemas de saúde, e ele sempre está perguntando como estou. E assim, a gente se aproximou muito rápido, né, pastor? A gente não se conhecia, acho que a gente se conhece há um ano, talvez, mais ou menos. E foi muito rápido essa ligação, e assim, o pastor Marcos é um presente de Deus para a minha vida. E eu louvo muito a Deus pela vida dele, louvo muito a Deus por esta rádio. Irmãos, o que eu quero trazer, a palavra, uma reflexão que eu quero trazer para você hoje é justamente isso, é sobre gratidão. É sobre o que nós podemos fazer para ter um coração grato, né? E Paulo, ele diz isso lá em 1 Tessalonicenses, que ele diz, em tudo dai graça. Quando Paulo fala em tudo dai graça, e o texto diz, sejam sempre agradecidos, haja o que houver, porque esta é a vontade de Deus para com vocês que pertencem a Jesus. Gratidão, irmãos, e significa reconhecimento. É algo que você reconhece que foi feito a seu favor e que você tenta devolver, tenta retribuir. Então, gratidão significa um reconhecimento de algo que você recebeu. Nós temos que buscar em Deus sempre este sentimento, esta gratidão, esta vontade de fazer aquilo que é nos feito, de retribuir aquilo que é nos dado. Um escritor famoso, ele escreveu uma vez que as pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. Devemos ser gratos às pessoas e, principalmente, nós devemos ser gratos a Deus. Irmãos, quando nós não temos uma vida de gratidão a Deus, nós não conseguimos reconhecer verdadeiramente aquilo que Ele fez por nós. Então, nossa vida de cristão tem que ser uma vida de gratidão, sim. Nós temos que buscar no Senhor todos os dias retribuir. Mas mesmo, irmãos, que se nós acordássemos de manhã e se nós passássemos o dia todo dando aleluia, glória a Deus e glorificando e não fizéssemos mais nada, se nossa vida fosse só para servir a Jesus, e se nossa vida só fosse todo o tempo, as 24 horas do dia, para adorar e agradecer ao Senhor, nada disso, entendam isso, nada disso pagaria uma gota sequer do sangue de Jesus que foi derramado em nosso favor. Então, por mais que nós façamos para o Senhor, por mais que nós sejamos gratos a Ele, nunca nós poderemos retribuir aquilo que Jesus fez por nós, aquilo que Jesus nos deu na cruz do Calvário, que é a nossa salvação. Então, assim, nós temos que ser gratos sim, mas não
com o sentimento de dizer, eu estou pagando. Não. Nós temos que ser gratos com o sentimento de dizer, eu estou agradecido por aquilo que eu recebi. Mesmo que aquilo que eu esteja fazendo não signifique muito, mas o que eu estou fazendo é um ato de agradecimento por aquilo que eu recebi do Senhor. E o texto que nós vamos ler hoje está no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 3. Ele fala da história de Jesus quando foi ressuscitar Lázaro lá em Betânia. E ele fala que Jesus chega, antes desse texto, ele fala que Jesus chega lá para poder ressuscitar Lázaro, e as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, estavam lá, e aí Jesus faz aquele grande milagre. Lázaro estava morto, Jesus dá ordem para a morte devolver Lázaro e traz ele à vida de novo, e faz aquele milagre fantástico que todos nós conhecemos. Aí depois disso, depois de Lázaro ressuscitado, no versículo 3, fala que Maria, Jesus vai à casa de Lázaro, e aí Marta faz uma ceia para eles comerem. Mas aí no meio desta ceia lá, fala no capítulo 3, no versículo 3 que eu vou ler agora, diz assim: então Maria, tomando um jarro de unguento de nardo puro, de muito valor, ungiu os pés de Jesus e enxugou os pés com seus cabelos. E a casa ficou cheia do cheiro do unguento. Irmãos, de um milagre da ressurreição do seu irmão. Jesus havia ressuscitado Jesus, e Maria ali, ela estava com o coração cheio de gratidão. Marta estava preparando a ceia, e Maria tinha motivos para o seu acesso. Então o nardo, ele tinha um valor muito caro e um valor muito alto. O valor daquele perfume era a palavra de Deus diz que era de 300 denários, aquele jarro que ela derramou. E quanto valia um denário? Um denário é equivalente a um dia de trabalho. Então, se você colocar, ou seja, Maria, ela derramou ali nos pés de Jesus um valor de quase um ano de economia. Olha isso, não foi um valor qualquer, não é um perfume qualquer, não é algo de qualquer jeito. Maria, ela deu o melhor dela. Ela deu o melhor. Era como se fosse um ano da sua economia. Ela despejou nos pés de Jesus. E ela secou os pés de Jesus com seus cabelos. Olha isso, irmãos. O sentimento de gratidão daquela mulher era tão grande que ela não pensou em valor, não pensou em vergonha, não pensou no que iam falar, não pensou no que se ia lhe faltar ou não. Ela queria doar para Jesus, ela queria se doar para Jesus com tudo que ela tinha, e assim ela fez. Maria colocou nos pés de Jesus, derramou aquele perfume, ungindo os pés do Senhor, dizendo, eu imagino o coração dela grato, dizendo: Senhor, isso aqui não vale nada. Por tudo aquilo que o Senhor fez por mim, pela minha família, isso aqui não tem valor nenhum, isso aqui é irrisório. O significado maior aqui, Senhor, é o meu coração, é a gratidão que eu tenho nele. Se eu tivesse mais, eu daria, mas o que eu tenho é isso, então o que eu tenho eu estou te dando. Eu imagino Maria, ela depositando o melhor da vida dela aos pés de Jesus, irmãos. E que nós aprendemos com isso, que nós aprendemos com essa mulher, que nós não podemos agradecer Jesus de qualquer maneira, com o que nos sobra. Irmãos, eu não estou falando só do valor financeiro, eu estou falando da nossa vida, do nosso tempo, sabe? Eu estou falando daquilo que nós vivemos. Nós não podemos dar para Jesus aquilo que nos sobra. Nós temos que dar ao Senhor o melhor, porque Ele nos deu o melhor, Ele nos deu a sua própria vida, Ele nos deu o seu sangue. Então nós temos que depositar aos pés do Senhor todos os dias aquilo que nós temos de melhor. A primeira palavra, o primeiro sentimento, o primeiro agradecimento. Quando acorda, a gratidão de estar vivo, a gratidão de ser um salvo. Nós temos que depositar no Senhor tudo que nós temos de melhor. Se não é o nardo como Maria tinha, mas é a dedicação, é o sentimento de vontade de ser grato ao Senhor. Porque muitas vezes nós não temos nada mesmo financeiramente para dar, muitas vezes temos pouco, mas nós temos algo precioso, que é a gratidão do nosso coração. Isso é o que mais interessa ao Senhor. O Senhor, Ele vê o nosso coração. Quando nós estamos fazendo algo, irmãos, que agrade a Deus, nós nos sentimos em paz.
nós temos um sentimento de tranquilidade, de paz. Quando nós fazemos algo que vá de encontro à palavra do Senhor, nós temos, é despertado em nós um sentimento de gratidão, de paz, de amor. Só que muitas vezes se levantam pessoas para lhe fazer desistir daquilo que você tem com Jesus, daquele relacionamento que você tem com Ele. E aparecem pessoas que querem lhe fazer, ou circunstâncias que querem lhe fazer desistir. Quando estamos fazendo algo para Jesus, sempre aparece alguma coisa para nos fazer desistir, para nos fazer desanimar. Ei, isto é armadilha do inimigo. Nós não podemos nos deixar abater por isso. Foi assim com Bartimeu. Lembra quando ele estava gritando por Jesus? Quando ele estava gritando pelo milagre na vida dele, apareceu pessoas do lado dele e disseram: para com isso, para de gritar. Por quê? Porque o inimigo ele vai tentar lhe fazer o máximo possível você não se aproximar do Senhor. Você não usar de um sentimento de gratidão que você possa ter por Ele. Então ele vai dizer: para que isso? Não faça isso, é exagero. Você está fazendo demais, é muita coisa, não precisa disso. É fanatismo. Ei, aquilo que Jesus fez por mim, por você, só eu e você sabemos o que é, meu irmão. Não deixe outra pessoa chegar e falar no seu ouvido que é pouco, ou que não deve ser tudo isso, ou que é exagero. Foi assim também com Jairo. Lembra Jairo quando que foi aos pés de Jesus pedir para ressuscitar que sua filha estava doente e pediu para que Jesus fosse lá para curá-la. Aí Jesus parou um pouco para poder receber a mulher do fluxo de sangue, para curá-la, para curar aquela mulher. E a palavra de Deus diz que ela tocou em Jesus e dele saiu virtude. Então ele passou um tempo ali. Já imagina aquele pai esperando. Imagina aquele pai esperando por um milagre. Jesus a caminho e teve que parar. Aí quem que vem no ouvido de Lázaro? Uma pessoa dizendo: não incomoda mais o mestre, tua filha está morta. Olha isso, irmãos. É exatamente isso que acontece quando nós estamos prestes a receber nosso milagre, que o inimigo percebe que nós estamos com ele nas nossas mãos. Ele vai fazer de tudo para que nós possamos soltar e desistir. Aí o que Jesus fala? Olha o escape: crê somente, Lázaro. Jairo, crê somente, Jairo. Por quê? Porque Jesus ele sabe o que nós estamos passando e ele vai dando um escape para nós. Então assim, o que nós temos que ter é esse sentimento e não perder esse sentimento. E com Maria não foi diferente não. Maria estava lá, se prostrou nos pés de Jesus, pegou o que tinha de melhor na sua vida, derramou aos seus pés. Teve um sentimento de adoração. Maria adorava o Senhor naquele momento. A gratidão se transformou em adoração e Maria adorava ao Senhor. Tanto que Maria pegou com seus próprios cabelos, enxugou os pés de Jesus. Mas e o que acontece? Quem se levanta mais um? No versículo 4, diz que estava lá Judas, aquele que ia trair Jesus. E olha o que Judas disse. Ele diz: por que a gente não pega? Isso como se ele dissesse: isso é um exagero. Fazer isso para Jesus é demais. Para que tudo isso? Por que nós não pegamos esse vaso com unguento, que é caríssimo, e nós não vendemos e damos aos pobres? Olha isso. Só que Judas ali era uma hipocrisia, porque na realidade ele não queria vender. A palavra de Deus diz que a intenção dele não era dar aos pobres, pastor. A intenção dele era roubar aquele valor. O coração do inimigo era para tomar a bênção de Maria. Não era para que ele fosse ajudar os pobres. Porque sempre se levanta alguém, meu irmão. Sempre se levanta alguém para tentar te fazer desistir, ou para dizer que você está indo longe demais. Mas essas pessoas, elas têm que entender. Você tem que dizer, nós temos que dizer que o que Jesus para nós é algo muito grandioso, muito especial. Quando aparecer alguém, irmãos, para questionar a sua adoração, diga a diga a esta pessoa: olha, você não tem ideia do que Jesus fez por mim. Diga a ele. Quando aparecer alguém que queira questionar a tua fé, diga a ele: olha, você não tem ideia de quem eu era. Você não tem ideia do que eu era e o que eu sou hoje. Você não tem ideia do que Jesus transformou a minha vida. Diga a esta pessoa que às vezes se levanta para te atrapalhar. Diga a ela: Jesus é tudo para mim. Ele me salvou. Ele me salvou,
Quando eu estava caído, Ele me levantou, Ele sarou minhas feridas, Ele me deu vestes novas, Jesus me colocou de pé. Então assim, o que eu posso ter por Ele é gratidão. O que eu posso ter por Ele é gratidão. Então vai aparecer pessoas assim, mas nós temos que estar com a nossa fé aliançada no Senhor. Nós temos que estar firmes nele. E não deixar ninguém roubar a nossa bênção, irmão. Não deixe ninguém roubar a sua bênção. Se você está agindo com gratidão com o Senhor, continue, faça mais. Dê o seu melhor. Adore a Jesus com todas as suas forças. Não deixem roubar aquilo que o Senhor tem planejado para você. Não deixe roubar aquilo que Deus tem guardado para você. Não deixe por um valor financeiro deixar que você se distancie da bênção do Senhor. Porque muitas vezes é assim mesmo. As pessoas acham que não deve ajudar na obra, não deve fazer a obra, não deve contribuir com a obra. Tem outras pessoas lá que já fazem, não precisa de mim não. Minha igreja já é uma igreja próspera, não precisa de mim não. Ei, irmão, não se trata de prosperidade, nem de grandeza. Se trata de gratidão no coração. Não importa se minha igreja tem muito ou se ela tem pouco. Não importa se as circunstâncias da obra ela está em crescimento, que tem muitas pessoas envolvidas, ou se tem poucas. Não importa o que você faz. Ei, o nosso relacionamento com Jesus é pessoal. É você e Ele, não é a multidão e Ele. É eu e Ele, é você e Ele. É algo pessoal. Então não importa que seja 2 moedas, como a viúva deu, ou não importa que seja uma quantia muito grande, o que importa é o coração. Jesus não recebe da sua mão, irmãos, Jesus recebe do seu coração. Nós não damos com a nossa mão para o Senhor, nós damos com o nosso coração. É por isso que a palavra fala que quando nós formos ofertarmos, que a nossa mão direita não veja aquilo que a mão esquerda está dando, ou ao contrário, eu não lembro. Mas que nós não interessa o que está sendo dado, interessa como está sendo dado. Andar com Cristo, irmãos, é saber que há momentos difíceis na nossa vida, mas nem por isso nós devemos deixar de fazer a obra, de ser grato. As coisas não estão boas, irmão Paulo. Eu vou dar um tempo nessa gratidão aí, porque as coisas não estão boas para mim. Não é a circunstância, não é o momento, irmãos, que nos dá um coração grato, não. É uma conversão ao Senhor. É um coração novo. É um coração dado por Ele. Não é porque eu estou bem ou porque eu estou mal, mas é porque eu tenho um coração convertido ao Senhor. É isso que me dá a consciência de viver para Ele. Então, quando as coisas não vão bem, aí sim, aí é que nós devemos ter o coração mais grato ainda. Aí que nós devemos se aproximar mais ainda, dizer: Senhor, eu sou grato. Senhor, não importa o que esteja acontecendo, eu sou grato a Ti. A nossa oração tem sempre que ser essa, irmãos. Porque às vezes nós queremos, como diz o salmista, andar em pastos verdejantes, né? Mas o salmista conclui que a vara e o cajado nos consolam. Então a vida com o Senhor é assim mesmo. Nós andamos às vezes em cima, às vezes andamos embaixo, às vezes subimos de novo e vamos andando sempre assim. Mas o coração tem que ser o mesmo. O coração tem que ser o mesmo. A marca que foi colocada em você ainda está aí. A palavra do Senhor diz que fluirá de nós rios de águas vivas. Então, como eu preguei lá na igreja de Miraíma, esse rio ainda está aí. Então ele tem sim que fluir de dentro de você e alcançar pessoas, e fluir de dentro de você esse rio que o Senhor colocou em você. Você não é mais a mesma pessoa. Nós não somos mais a mesma pessoa. Nós temos um coração modificado pelo sangue de Jesus. Nós temos um coração moldado, porque a palavra de Deus diz que Ele entra no nosso coração e Ele conhece, Ele esquadrilha o nosso coração e Ele sonda. Então Ele sabe o que nós estamos sentindo, e Ele sabe o que nós estamos pensando em fazer, porque Ele sabe se a vontade é verdade ou não. Porque muitas vezes nós agimos com bondade, sim, mas às vezes as pessoas agem com bondade com a segunda intenção. Entendam isso.
Às vezes a pessoa age com bondade, mas ela está preparando a maldade. Então nem tudo que é um ato de bondade é algo bom. Porque muitas vezes a pessoa faz algo bom para lhe prejudicar. Por isso que Paulo fala lá no fruto do Espírito que a bondade e benignidade. Por quê? Porque aí eu me perguntava, por que a bondade e benignidade não é a mesma coisa? Mas não, eu fui pesquisar e a benignidade é justamente o ato da bondade. É a realização da bondade com a intenção de fazer o bem. A benignidade é o bem com boa intenção. Você entende isso? A benignidade é fazer o bem com boa intenção, não fazer o bem com outras intenções. Então muitas vezes nós fazemos para receber, e às vezes até voltando ao dízimo da igreja, nós damos para receber, e não é assim. Nós não damos para receber, nós damos porque já recebemos, nós devolvemos porque já recebemos do Senhor. Então a benignidade é exatamente isso, é você agir com bondade, com a intenção do bem. É isso que nós temos no nosso coração. É isso que nós temos que ter no nosso coração. É esse espírito que tem que ser avivado em nós. E que nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo, pastor. Hoje em dia nós fazemos algo na igreja para que a gente conseguir chegar a um objetivo. Meu irmão, é uma luta. Demora demais. Por quê? Porque às vezes as pessoas acham que o coração endurece. E a gente acha que Deus vai fazer, que não precisa da gente. Isto é um erro do crente. Por quê? Porque muitas vezes nós colocamos tudo na conta de Deus. As pessoas se aproximam de você e você precisa ajudar, e você fala, não, eu vou orar por você porque Deus vai fazer. Não, eu vou orar para a igreja, para a obra, porque alguém vai fazer. E a responsabilidade sempre foi nossa. Nós não podemos esperar por Jesus para isso. É nós, Ele colocou em nós esse fruto. Então Maria, voltando aqui ao texto, Maria, ela tinha isto nela. E olha o que Maria tinha passado. Anteriormente o irmão estava doente, ela manda chamar Jesus. Jesus não vai no momento que ela manda chamar. E aí aquela mulher vê a desgraça entrando na sua casa. Ela vê a família dela sendo destruída, o irmão que era o provedor da casa moribundo à beira da morte. Chama Jesus, Jesus não vem. Olha a comparação dos dias de hoje. Há momentos em nossas vidas também que é assim, que nós estamos em desespero e nós clamamos por Jesus, e imediatamente nós não conseguimos vê-lo. Mas eu digo para você que sempre Ele está lá. Mesmo quando nós não vemos, Jesus está lá. E Maria, ela clamou pelo Senhor, mandou chamar, e Ele não veio. Aí chegou ao último fato. Lázaro morreu. Eu imagino aquela família, pronto, acabou. Imagino pensando também como pode Jesus, nosso amigo. Jesus é o nosso amigo e nós o chamamos para nos ajudar, para nos socorrer, Ele não veio. Por quê? Porque é isso que o inimigo quer que nós pensamos. Mas Jesus nunca nos deixa só, irmãos. Nós nunca estamos sozinhos, Ele sempre está ali. Por mais que no momento Ele não haja, mas Ele sempre está presente. E aí nós pensamos, porque ela pode ter pensado, por que Ele permitiu? Por que Ele não deu uma palavra de lá mesmo? Por que de onde Ele estava Ele não fez um milagre? Para poder nos socorrer? Para poder aliviar a nossa dor? Por que Ele deixou isso acontecer? E às vezes nós passamos por momentos em nossas vidas que é exatamente assim. Nós pensamos, eu não mereço isso. Por que eu estou passando por isso? Cadê Jesus que não me socorre? Cadê Ele? Isso vai tirando de nós o nosso espírito de gratidão, porque nós pensamos que nós vamos ser gratos como se Ele não está aqui, mas a gratidão vai além disso. A gratidão já está por ser a nossa gratidão que nós temos que ter já está consumada lá na cruz do Calvário. É por isso que nós temos que ser gratos, e não por circunstâncias da nossa vida. Porque, irmão, se nós pararmos para pensar, Jesus não... Tente lembrar, tem até um louvor que diz isso. Tente lembrar se alguma vez Ele te abandonou. Tente lembrar se alguma vez Ele te deixou só. Jesus nunca nos deixa só, Ele sempre vem. Jesus sempre vem. No momento dele, na hora dele. E não importa se você achar que não tem mais jeito, porque quem a última palavra é dele. Foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego.
Lembra quando eles estavam indo, que o rei deu o decreto que se eles não adorassem a estátua, eles iriam para a fornalha de fogo ardente e seriam jogados lá. E eles indo a caminho daquela fornalha, e eu imagino aqueles jovens dizendo: eu não vou. Eles disseram: eu não vou me render a ti, eu não vou me prostrar a ti, ó rei. Se o Senhor quiser, ele me livrará das tuas mãos, e se não quiser, mesmo assim eu não vou me prostrar aos teus pés. E continuaram caminhando aqueles jovens, e continuaram andando aqueles jovens em direção à fornalha. Por quê? Porque eles sabiam em que eles criam, eles sabiam em que eles acreditavam, eles sabiam que tinha um Deus que podia socorrê-los, e se não socorrê-los, eles sabiam que mesmo assim ele estaria com eles. Tanto que aconteceu, jogaram os 3 na fornalha, e o rei Nabucodonosor foi lá olhar, e ele perguntou: mas não foram 3 que nós jogamos? E os soldados falaram: sim, foram 3. Mas ele disse: mas eu vejo o 4º homem, e este tem a aparência de um anjo, de um Deus. Olha isso, igreja, mesmo quando nós pensamos que estamos só, Jesus está lá. Ele é o 4º homem da fornalha. E a palavra de Deus diz que eles saíram de lá, e nem a roupa deles cheiravam a queimado, a fumaça, nem a roupa tinha se queimado, nada tinha, dano nenhum eles tinham sofrido. É assim, foi assim com Lázaro. Chegou, já tinha consumado, Lázaro estava morto. E que importa, irmão? O que importa se o problema já está grave demais? O que importa se o problema já está grande demais? O que importa se a nossa visão não consegue mais enxergar a solução? Se a nossa visão, se nosso sentimento diz não tem mais jeito? Se a circunstância do mundo diz não tem mais jeito, deixa de incomodar Jesus, não incomoda o mestre, para de gritar, não tem mais jeito. De que importa se o mundo te diz que não tem mais jeito? Se você tem um Deus que zela pela tua vida, que está presente em todos os momentos, que está junto com você, aonde você pisar e em que você tocar. Ei, esse é Jesus. É aquele que está contigo, então não temas. Continue acreditando, continue tendo um coração grato ao Senhor. Continue mesmo quando não está dando certo, agradecendo. Senhor, não está da maneira que eu queria que estivesse, mas muito obrigado, porque eu sei que o Senhor tem um plano para a minha vida. Senhor, as circunstâncias estão muito difíceis, mas muito obrigado, porque eu sei que se eu passar pelo vale, o Senhor estará comigo. É assim que nós temos que ser, irmãos. É assim que nós temos que ter um coração grato. E o coração grato, concluo aqui, o coração grato de Maria estava ali, naquele momento. E por mais que a pessoa que estava do lado dela, Judas se levantou e disse: não faz isso, é um desperdício. Ela não quis nem saber. Ela não quis nem saber o que estavam pensando. Ela não queria nem saber a opinião de Judas. Ela não queria saber a opinião de ninguém. O que ela queria era Jesus. O que ela queria era proximidade. O que ela queria era estar nos pés do Senhor. O que ela queria era estar ali derramando o seu melhor nos pés do Senhor, prostrada a Ele. E não importa o que digam, não importa o que façam, não importa as circunstâncias que te levam a se afastar de Jesus. Se aproxima cada vez mais, adora cada vez mais com tudo que tu tem, com o teu melhor. Irmão, eu não sei o motivo que você tem para agradecer, mas todos nós temos motivo para agradecer ao Senhor. Eu não sei o teu motivo, eu não sei o teu milagre, eu não sei o que Jesus fez por ti, eu não sei o que Ele faz agora, eu não sei como está a sua situação, mas eu sei, irmãos, que o espírito de gratidão que há em nós nos faz ser uma pessoa melhor, nos faz mais parecidos com Ele. O espírito de gratidão que há em nós, o nosso melhor, nos faz mais parecido com Ele, porque foi Ele que colocou isto em nós. A palavra diz que nós o amamos, mas diz que Ele nos amou primeiro. Então esse amor está em nós. Então não importa o que aconteça, não importa como você está agora, faça o seu melhor para o Senhor. Dê o seu melhor para Ele. E esta é a reflexão desta manhã. E eu sou grato a Deus por isto, por esta palavra, por esta reflexão, por Deus ter falado comigo esta manhã. E eu quero orar. E se você puder, feche os teus olhos
que nós vamos fazer uma oração. Maravilhoso, santo, eterno, Deus tremendo. Senhor, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado pela vida do pastor Marcos Vinícius, muito obrigado pelos seus ouvintes, meus irmãos, muito obrigado, Senhor, por este momento, por esta palavra transformadora, por esta palavra, Senhor, de gratidão que nós temos ao Senhor. Senhor, nós te pedimos que o Senhor desperte em nós esse espírito de adoração, porque o Senhor vem procurando, Senhor, verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Então eu te peço, acha em nós, Senhor, algo que te agrade, acha em nós este espírito de adoração, que nós possamos, Senhor, ser grato em todos os momentos, que esta gratidão nos aproxime de ti, que nós possamos ter Jesus, Senhor, ao nosso alcance, que os pés do Senhor Jesus estejam ao nosso alcance e que nós possamos nos prostrar aos pés do Senhor e deixar ali o nosso melhor, para que haja, Senhor, uma vida contigo. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem nos ajudado a seguir esse caminho que é árduo e duro e não perder, Senhor, a essência do teu Espírito que vive em nós. Então, Senhor, nos dá sensibilidade para com o Senhor, nos dá sensibilidade para com os nossos irmãos, nos dá sensibilidade, Senhor, para a tua obra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós pedimos essa manhã, alcança, Senhor, todo o coração que está ouvindo e irá ouvir esta mensagem. Alcança, Senhor, e o que há de ser transformado ali, transforma. Senhor, coloca ali um coração segundo o teu. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo esta manhã todos os ouvintes desta mensagem, desta rádio. Senhor, que o Senhor venha sobre eles, Pai, em nome do Senhor Jesus, com um bálsamo, Senhor, que possa aliviá-los. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te entregamos a nossa vida, Pai, e nós confiamos em Ti somente. Graças damos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe, meus irmãos. Sejam gratos, em nome de Jesus. Obrigado, pastor.